Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui, mais uma vez, para junto com você estudarmos a lição número 12, que será estudada no próximo domingo. A lição que tem como título O Diaconato. Lembra você que nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2021 sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Já aprendemos sobre os dons espirituais, já aprendemos sobre os dons ministeriais. Na semana passada aprendemos sobre a função do presbítero, bispo ou ancião. E hoje falaremos sobre o diaconato. Abordaremos então a atividade, a função, a escolha dos diáconos na Igreja do Senhor, desde quando iniciou o trabalho da igreja lá em Jerusalém até os nossos dias. Os diáconos têm uma função importantíssima no reino de Deus. A você que já nos assiste há mais de um ano aqui no YouTube, eu quero agradecer a todos vocês, meus queridos irmãos, companheiros da obra do Senhor. E quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição no nosso canal. E você que já é inscrito, deixe o seu like, deixe um comentário e assim nós responderemos a cada um dos comentários que vocês fizerem com todo o amor, com todo o carinho. Quero também, neste momento, orar ao Senhor, porque já é um costume nosso pedir a Deus a sua direção, a sua inspiração para esse momento tão especial de ministração da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que você tem nos dado de mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Que o teu Espírito nos direcione naquilo que queremos falar. E assim, Senhor, cada palavra seja bem aproveitada pelos teus filhos. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa lição. Vamos começar pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 13, que diz: Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Primeira carta escrita por Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Repetindo, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Vamos então para a nossa verdade prática. A verdade prática de nossa lição é a seguinte: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Importante essa verdade prática, porque às vezes nós achamos que o diaconato, o trabalho do diácono é um trabalho de segundo plano. Às vezes nós achamos que o trabalho do diácono é um trabalho inferior. Entretanto, nós vamos aprender nesta lição que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a servir uns aos outros. Diáconos são aqueles que servem, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deu o exemplo. Ele foi o servo por excelência. Ele é o servo que veio deixar para nós o exemplo, para que quando nós estivermos também atuando em nossos ministérios, nós levemos em consideração que todos nós somos servos de Deus. Amém? Vamos prosseguir e vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 a 13. 1 Timóteo, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 13, que diz o seguinte: Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O objetivo geral da nossa lição é mostrar a importância
da função de diácono. Este objetivo é desmembrado em 3 objetivos específicos, que são estes. Primeiro, analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. Segundo, explicar a instituição do ministério do diácono. Terceiro e último, discorrer sobre o perfil e a função de diácono. É isso que iremos abordar nos 3 tópicos da nossa lição no próximo domingo, na lição número 12, que nós estamos aqui estudando com você. Vamos então à nossa introdução. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social. Irmão, sempre será assim. Toda vez que a igreja crescer, ela vai enfrentar dificuldades de ordem social, de ordem financeira, de ordem organizacional. Quando a igreja cresce, é preciso o ajuste, é preciso ver as demandas que surgem no meio do povo e atendê-las, para que tais demandas não impossibilitem, não atrapalhem o bom desenvolvimento do trabalho da igreja. A igreja, portanto, deve ficar atenta às demandas sociais, às demandas financeiras, aquilo que porventura surgir e pode causar impacto e fazer com que a obra do Senhor ela sofra solução de continuidade, ou seja, ela perca o seu ritmo e, quem sabe, até pare de crescer, porque não foram atendidas as demandas que surgiram. Então é preciso que o ministério da igreja esteja atento a essas demandas. Muito bem, diz assim a nossa revista, continuando: problemas na esfera social demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada, ou seja, homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo, para administrarem esse importante negócio. O importante negócio era qual? Era tratar da causa das viúvas, aquilo que estava trazendo aquele impacto na igreja naquele momento. Os apóstolos não poderiam deixar de ministrar a palavra e orar para atender aquelas demandas. Então, sabiamente se reuniram e decidiram escolher 7 homens para que cuidassem dessa causa, e assim a obra do Senhor teve o seu crescimento conforme nós conhecemos na sua palavra. Prosseguindo, nesta lição estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a propor medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Antes de ir para o primeiro tópico da lição, eu gostaria de mostrar para os irmãos essas 3 palavras: diaconia, diáconos e diaconel. Diáconos é aquele que serve voluntariamente. Diaconia significa serviço e está no texto sagrado mais de 100 vezes a palavra diaconia e seus derivados. Diaconel significa servir. A Bíblia, a palavra-chave, nos fala que o diácono ou a diaconia está ligada a serviço, a assistência e a ministério. Ou seja, ser diácono é servir, ser diácono é dar assistência e ser diácono é ministrar. Isso nos lembra o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. Eu quero ler para você esse texto, diz assim, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Apesar dos diáconos não estarem incluídos entre os dons que nós chamamos de dons ministeriais, nós vemos aqui que os diáconos podem ser incluídos entre os dons chamados dons de serviços aqui, quando falamos sobre ministério. Quando olhamos então que o diácono é aquele que serve, é aquele que assiste, mas também é aquele que ministra, é aquele que está pronto para o serviço. E alguns irmãos acham que a palavra ministério significa ser superior na igreja. Eu faço parte do ministério. Meu querido irmão,
ministério é serviço. Quem faz parte do ministério é quem está disposto a servir. O pastor da igreja deve ser o maior serviçal da igreja, porque ele segue o exemplo de Jesus Cristo. Que olha o que diz a palavra do Senhor a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler para você esse texto e explicar o que vem depois. O termo é utilizado tanto para referir-se ao serviço mútuo entre as pessoas, quanto para o ministério de Jesus no mundo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, que no grego é diakonetenai, mas para servir, ou seja, diakonesai, e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero mostrar com essa tela que o próprio Senhor Jesus Cristo é o grande exemplo de diácono, daquele que veio para servir e não para ser servido. Se você faz parte do ministério, você tem a responsabilidade de servir e não de ser servido. Guarde isso no seu coração. Prosseguindo, vamos ao item número 1 da nossa lição. A diaconia de Jesus Cristo. Significado do termo, diz assim o nosso comentarista. O termo diaconia significa ministério ou serviço. Jesus foi apóstolo, Hebreus 3:1. Profeta, Lucas capítulo 24, versículo 19. Evangelista, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Pastor, João capítulo 10, versículo 11. E eu acrescento aqui, não está na nossa revista, mas eu quero acrescentar este versículo. Mestre, João capítulo 13, versículo 13. Mas, principalmente, diácono por excelência. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Segundo a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Jesus, sendo em forma de Deus, ele tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, devemos seguir o seu exemplo. Vamos, portanto, agora ao segundo item do primeiro tópico, serviço de escravo. Na véspera de da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia, como cita o nosso comentarista, é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Olha, meus amados irmãos, Jesus deixou para nós o exemplo. Nós devemos estar sempre pronto para lavar os pés uns dos outros, porque Jesus assim fez com todos os seus discípulos. Portanto, ficou para nós, e eu deixei em negrito para você prestar bastante atenção nisso, um exemplo. Ficou para nós um exemplo de humildade. E nós, como obreiros do Senhor, não podemos olhar para os diáconos, como muitos fazem, como alguém que tem uma função ministerial inferior. Não, o próprio Jesus foi diácono e ele assim nos deixou o exemplo para que nós sigamos o seu maravilhoso exemplo. Item número 3 do primeiro tópico. O diácono é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque, à direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação do seu reino. A proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra sua resposta a eles. Vamos ver? Aqui está Marcos capítulo 10, versículo 43 a 45. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Amém. Que versículo maravilhoso, que lição maravilhosa, que resposta maravilhosa que o Senhor deu àqueles dois irmãos, naquele momento, pensando em futuramente estar sentado uma à direita e à esquerda do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, hoje nós vemos muitas pessoas querendo sentar no púlpito, às vezes até diácono mesmo, ao invés de servir, atender a porta, ao invés de atender aos irmãos na igreja, as demandas que acontecem no templo, ele quer sentar no púlpito, ele quer ficar em um lugar que ele acha um lugar de destaque. Mas eu tenho que sentar no púlpito, eu estou agora na posição de diácono, na posição de presbítero. Meu querido irmão, nós precisamos estar na posição de servo. Você, mesmo sendo presbítero, se você vê uma necessidade na igreja, tome iniciativa, seja diácono em todo o tempo. Foi assim que Jesus Cristo nos ensinou e nós devemos seguir o seu maravilhoso exemplo. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição, a instituição dos diáconos. Primeiro, o conceito da função. A palavra diácono, do grego diákonos, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. Outra palavra relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou um escravo. Eu lembro a você que essa palavra ela também significa alguém que se rende à vontade do outro. Doulos significa, de fato, escravo, aquele que está submisso. Se nós olharmos na Bíblia, palavra-chave, ela tem um ensinamento maravilhoso sobre isso. Ela mostra o seguinte, aqui na página 2156, no termo grego de número 1401, diz assim, doulos, um escravo, literal ou figurado, voluntário ou involuntário, utilizado frequentemente, portanto, em sentido qualificado de sujeição e subserviência. E aí vem os sinônimos, pode ser laço, pode ser escravo e também pode ser servo. Então, a diaconia está mais relacionada a um trabalho voluntário, enquanto que doulos está relacionado a um trabalho involuntário e também é usado figurativamente para trabalho voluntário. Mas, de fato, doulos significa alguém que se rende à vontade de outro. Olha, irmãos, nós aceitamos a Jesus como Salvador e nós entregamos toda a nossa vontade nas mãos de Deus. Agora nós somos submissos. Nós estamos submissos à vontade de Deus. Por isso nós somos diáconos e também somos doulos, ou seja, estamos presos ao nosso compromisso com Deus. A nossa vontade é servir ao Senhor e nos submeter à sua soberana vontade. Prosseguindo, portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a de serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou o assistente para alguém. Vamos ao item número 2 do segundo tópico. A origem do diaconato. Nós temos 3 palavras interessantes, irmãos, para mostrar o que aconteceu em Atos Apóstolos, capítulo 6. Eu quero chamá-los a esta reflexão. As palavras são bênção, problema e reivindicação. Qual foi a bênção? A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A igreja teve um crescimento assustador naquele tempo. No primeiro discurso, quase 3.000 almas. Depois nós temos citado 5.000 almas. E depois diz que a igreja crescia cada vez mais. Ou seja, o crescimento da igreja nos primeiros dias foi um crescimento que nós chamamos de exponencial. Um crescimento que, de uma hora para outra, ele vai se multiplicando de forma maravilhosa. Ou seja, o número de irmãos foi se multiplicando de uma maneira maravilhosa. O primeiro termo é bênção, porque o crescimento da igreja é uma bênção. Porém, vem a segunda palavra, que é problema. Era a questão étnica, causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega. A terceira palavra é a palavra reivindicação. E eu trago para você o que está na versão NVT, porque encontrei maior clareza no texto sagrado através dessa versão.
Veja o que diz. Qual foi a reivindicação? Nós temos a bênção, nós temos o problema, mas agora qual foi a reivindicação? Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Eles queriam que um tratamento igualitário. Eles queriam um tratamento igual. Não poderia haver na igreja, como também não pode haver nos dias atuais, predileção. Não pode haver nos dias atuais discriminação. De forma alguma, meus amados irmãos. Precisamos entender que o Espírito de Deus, ele habita no coração do pobre, do rico, do negro, daqueles que são pardos, nos brancos. Ou seja, não pode haver nenhum tipo de discriminação na igreja. E ali estava acontecendo um tratamento diferente. Alguém era mais bem tratado do que o outro. Isso foi algo que gerou esta incomodação no meio da igreja. E o texto sagrado, irmão, nos fala que os apóstolos teriam que tomar uma providência, porque isso estava atrapalhando o desenvolvimento da igreja. Eles estavam parando de se aplicar a palavra e a oração para atender a causa das viúvas. Então, vamos prosseguir e ver o que diz o nosso comentarista? A escolha dos diáconos é o item 3 do segundo tópico. Os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar a questão étnica e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. Irmãos, foi uma solução que veio não somente a resolver um problema, mas deixar para nós um ótimo exemplo. Não podemos deixar que as questões assistenciais nos tirem do foco principal, que é a pregação da palavra, que é a conquista de almas. Então, era necessário ter um grupo seleto de pessoas que cuidasse dessas causas. E olha que a palavra de Deus diz que era um importante negócio. Diz nosso comentarista o seguinte: assim, reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes, eles resolveram uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. E diz assim, eu quero ler para você, Atos capítulo 6, no versículo número 2 em diante. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Isso não era razoável. Como ficaria a propagação do evangelho com aquela demanda e aquela reclamação, aquela reivindicação no meio da igreja? Prosseguindo, diz assim o versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, os 12, os apóstolos, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aqui foram escolhidos os 7 homens, os 7 diáconos da igreja, os 7 diáconos do início da igreja para esse importante negócio. E diz assim a palavra do Senhor, versículo 5: e este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E o versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Como é importante tratar bem as demandas na igreja. Não deixar que aquilo vá crescendo e causando mais problemas, e aí vem a murmuração, vem a crítica, aí vem alguém falando mal do pastor, falando mal da igreja. É preciso que o ministério se reúna e resolva as questões, para que isso não impeça o crescimento da obra do Senhor. Vamos então ao terceiro e último tópico da nossa lição:
o perfil e a função do diácono. Qualificações do diácono é o item número 1. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada eles diferem da atribuição ética exigida dos bispos. Nós lemos aqui o texto sagrado e você vai observar isso. Ou seja, era exigido dos diáconos, primeiro, caráter moral. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas, íntegras. Sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Não podem ter ganância por dinheiro, porque eles executam trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto, e acompanham as viúvas e os pobres da igreja do Senhor, então eles não podem jamais ter ganância por dinheiro. Eu lembro a você que os diáconos na igreja hoje são os responsáveis pela coleta dos dízimos e das ofertas. Então precisam ser homens de vida correta, homens que não sejam gananciosos e homens de palavra. Isso nós classificamos na nossa revista, a nossa revista classifica como caráter moral. Letra B, caráter espiritual. Ou seja, ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. Nós não podemos, irmãos, escolher homens que não sejam cheios do Espírito Santo, homens que não tenham uma experiência cristã de fato. Isso é perigoso demais, dar cargo, função ministerial a qualquer pessoa sem examinar para ver se ele tem caráter espiritual, para ver se ele tem qualificações de caráter espiritual. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. E por último, irmãos, importantíssimo, são as qualificações de caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá à igreja local. Olha, irmãos, como é importante. Assim como aconteceu na escolha dos bispos, ou seja, as exigências para que o bispo fosse pai responsável com a sua família, assim também é exigido dos diáconos. Precisam ser exemplo primeiro na sua casa, para que possam exercer cargo ministerial na igreja. Infelizmente, muitos têm sido reprovados porque não cuida bem da sua família, do seu lar, e quando chega na igreja, irmãos, é um desastre. Por isso que a recomendação aos bispos vale também para os diáconos. É preciso ter uma família equilibrada na presença de Deus, a fim de que possa exercer com tranquilidade o seu ministério na igreja. Prosseguindo, vamos para o segundo item do terceiro tópico e logo após veremos o terceiro item para mostrar a diferença entre o diácono hoje e o diácono em Atos 6. Primeiro veremos os diáconos em Atos 6. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. Preste bastante atenção, porque lá em Atos 6 nós vemos o quê? Uma função estritamente social, para cuidar de uma demanda social. Agora, o que nós temos em nossos dias? Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor, em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, que são os dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto,
bem como de outras tarefas já mencionadas. Ou seja, o diácono hoje na igreja ele exerce variadas funções, não somente a questão social, como foi em Atos capítulo 6. Agora, o diácono exerce uma função bem mais diversificada. Nós encontramos isso nas nossas igrejas. Nós precisamos dos diáconos para manter a liturgia do culto sob ordem, cuidar para o que está acontecendo do lado de fora do templo também, cuidar do acesso ao templo, atender ao púlpito da igreja. Às vezes o pastor precisa de algo e o diácono deve estar atento. O diácono não pode ficar disperso, o diácono tem que ficar atento a tudo o que acontece na igreja. Se um banco está fora do lugar, ele deve cuidar disso, não deve esperar que outra pessoa reclame e não fazer aquilo que é a sua atribuição, ou seja, cuidar para que a liturgia do culto transcorra com bastante tranquilidade. Assim, hoje a função diaconal ela é diversificada. E como é bom ter diáconos que realmente servem com prazer, com alegria na casa do Senhor. E como diz a palavra do Senhor, eles devem ser honrados, devem ser também respeitados. Às vezes, há filhos de crentes que não respeitam os diáconos da igreja. Diáconos precisam ser respeitados dentro da igreja, porque eles são autoridades, foram escolhidos por Deus para exercer este serviço, esse ministério. Estão ali para atender, não é para ser maltratado pelas pessoas ou pelos filhos dos crentes que porventura acham que pode falar com o diácono de forma grosseira, de forma ignorante. Não, é preciso que o diácono seja respeitado na igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então, irmãos, para a nossa conclusão. A nossa conclusão diz o seguinte: o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem a igreja e a Deus em trabalhos diferentes. E a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois, no sentido lato, todos nós somos diáconos da igreja de Deus. Eu quero, então, convidar você, no final dessa lição, para a próxima lição, a última lição deste segundo trimestre, quando falaremos sobre a multiforme sabedoria de Deus, a lição número 13. Eu me despeço de você mais uma vez, desejando para você uma ótima aula no próximo domingo e que você possa aproveitar bem o material que nós deixamos aqui. É simples, mas é o necessário para que você possa dar uma boa aula no próximo domingo. Nós seguimos sempre os tópicos da lição para que você possa acompanhar na sua revista, possa fazer as suas devidas anotações e no próximo domingo que Deus possa te dar uma aula abençoada. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a minha família pelo apoio que sempre me dá, a minha esposa a irmã Leila, meus filhos Elisa e Letícia, e também agradeço de coração ao nosso pastor Samuel da Silva, pastor da Assembleia de Deus de Culubandê, por todo o apoio que nos dá ali na Assembleia de Deus de Culubandê, na Escola Bíblica Dominical, onde exercemos a função de superintendente da Escola Dominical da Matriz. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like, faça um comentário e assim nós estaremos te respondendo na medida do possível. Deus te abençoe em nome de Jesus, tenha uma ótima semana e que no próximo domingo você tenha uma aula abençoada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.